Fala galera Smart, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live diferente, já direto de pergunta aqui ao vivo. Tem aí Murilo Ângelo. Vamos ver se o Murilo tá na área aí, pra gente dar início. Fazer uma live aí diferente, só de participação ao vivo, né? De dúvidas ao vivo aí. Bom dia, Murilo, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia? Tá um dia bonito aí, hein? Aqui no Tocantins o trem começa cedo o dia. Ih, rapaz, fazendão aí, hein? Fazendeiro, né? A gente tenta. É bom aí, deve ter muito leilão de imóvel rural de fazenda, né? Tem alguma dúvida específica de leilão? Eu tenho, meu amigo. Eu não sei onde eu consigo arrumar esses leilões e eu gostaria de saber um pouco mais de leilão a respeito de imóveis e rurais também. Para Sim. aquisição. Leilão de imóvel rural é uma boa para quem conhece, porque imóvel rural é bem específico, tem coisas bem típicas de imóvel rural que um arrematante comum ali, normal, não está acostumado, não conhece. Então, quem conhece dessa área se destaca porque já tem o entendimento necessário ali. Então, leilão de forma geral, né? Você falou que como é que é o acesso, é feito via leiloeiro. O leiloeiro ele tem que ser credenciado na junta comercial do seu estado, né, para poder fazer o leilão. Então, para você identificar os sites do leiloeiro, primeiro você entra na junta comercial do seu estado. Você está aí no Tocantins, né? Junta comercial do estado do Tocantins, vai ter a lista do leiloeiro lá. Aí você olha naquele leiloeiro, identifica quais são os sites dele, se habilita no site, né? Você faz um cadastro, né? Manda lá sua documentação, identidade, CPF, comprovante de residência, e se habilita no lote que você quer disputar e faz a disputa lá. Então, essa é a grande oportunidade, leilão de imóvel rural. A gente tem um parceiro aí, Marcos Custódio, que é um leiloeiro especializado em imóvel rural. Então, quem domina essa área leva vantagem, porque imóvel rural tem uma série de especificidades que o imóvel urbano não tem. E nem todo mundo sabe disso, sabe como é que funciona, tem que entender do solo, tem que saber da ocupação, o que pode plantar, se for o caso, né, para plantação, como é que funciona, a questão ambiental, se tem multa ambiental, se não tem multa ambiental, se pode construir, se não pode construir, muita coisa que só quem domina esse assunto vai entender. Então é a vantagem, um mercado muito bom, muito promissor. As avaliações desses imóveis normalmente são mal feitas, porque requer muito conhecimento, normalmente são áreas muito extensas, né? E normalmente o avaliador que faz aquilo ali, o oficial de justiça, não domina do assunto e às vezes, na maioria das vezes, ele faz uma avaliação muito abaixo do valor de mercado. Então quem conhece de verdade vai ter a possibilidade de arrematar bem, aí pode de repente arrendar a terra, pode fazer uma série de opções aí. É uma ótima oportunidade, eu recomendo muito. Não, show de bola. Eu agradeço pela minha dúvida e pela transparência aí, meu amigo. Muito obrigado por estar aí com a gente, tirando essas dúvidas da nossa cabeça. Nada, valeu, Murilo. Um abraço aí, fica com Deus. Um bom dia. Valeu. Vou chamar o próximo aqui. Vai lá. Um abraço aí, fica com Deus. Aproveita esse dia bonito que está aí. Aqui é uma pergunta que entrou aqui na Papai 737. Bom dia, PR. Você pode falar como você acha a informação do valor do ITBI e escritura? Pois estava procurando no site da Prefeitura de Santa Luzia e no site não havia informação. Como proceder? Bom, ele quer saber aqui o percentual, né, do ITBI. Quantos por cento do ITBI a Prefeitura cobra. Normalmente no site da Prefeitura vai ter uma área específica lá que vai ter as secretarias, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Fazenda ou Secretaria Municipal de Finanças. Uma das duas, né? Cada prefeitura chama de um jeito, às vezes é Fazenda, às vezes é Finanças. Aí você entra lá na Secretaria Municipal de Fazenda. Normalmente tem sobre o ITBI várias coisas e quanto é a alíquota do ITBI. Se não tiver, aí você pode baixar a própria lei que rege aí o tributo, o Código Tributário Municipal aí do município, né, de Santa Luzia. No Código Tributário Municipal vai ter lá, ó, a alíquota de ITBI será de 3% para tais casos, ou se for financiado será de tanto por cento. Então, no próprio Código Tributário vai ter essa alíquota. Sobre a escritura ela vai ser emolumentos, né, que vão estar previstos na tabela de emolumentos do Estado. Então, cada Estado tem aí a sua tabela de emolumento, você vai entrar na tabela de emolumento, vai pegar o valor dessa escritura, né, da aquisição, pode ser, quando é em leilão, é um preço que normalmente é abaixo do mercado.
E, em regra, pelo Código de Normas do Estado, eles vão tabelar pelo maior valor, entre o valor de mercado, né, e valor da aquisição e a base de cálculo da prefeitura, vão pegar o maior valor e vão enquadrar ali dentro dessa tabela de emolumentos. Então, a regra é essa, né? Prefeitura, tabela, o Código Tributário Municipal e a questão dos emolumentos da escritura, você pega nessa tabela de emolumentos do Estado. Cada Estado tem a sua. O Renato perguntando aqui, né? Imóvel ocupado dá muito canseira para desocupar? Fica caro? Não é canseira, né? Você vai ter que fazer uma negociação ali. Normalmente você vai resolver isso de forma amigável ali, 90% das vezes. Pode ser que você precise dar ali uma ajuda financeira para a pessoa que está lá desocupar o imóvel. A gente desocupou agora uma casa avaliada em 2,5 milhões, 2.600, e pagamos 5 mil reais para a pessoa desocupar o imóvel. É claro que tem toda uma tratativa ali antes, mas normalmente você vai resolver aí de forma amigável. A gente comprou a casa no final de maio, 29 de maio. Então, agora em agosto, né? Final de agosto, já temos a propriedade, já está registrada e já temos a posse. Então, em pouco tempo aí você já tem a propriedade, a posse do imóvel, não é nada que dá canseira e nada que fique caro, não. E na pior das hipóteses, aí, talvez entrar com uma ação de missão à posse, se não tiver aí uma desocupação amigável de um leilão extrajudicial, que também não é nada demais o valor desse serviço, né? Vamos chamar o próximo aqui, Oséias. Bom dia, Oséias, tudo bem? Tudo bem? A minha pergunta, você respondeu, uma das perguntas é que você respondeu de ocupação, mas a primeira é, como que coloca uma casa em leilão? Por que a casa entra em leilão? Normalmente os imóveis entram em leilão por motivo de dívida, né? É o motivo maior que existe, né? Pode ser sem dívida também. Por exemplo, o extrajudicial, que é leilão de banco, né? A pessoa pega um financiamento para comprar um imóvel, que ela não tem todo o dinheiro, está pagando ali o financiamento, enquanto ela está pagando, o imóvel está em nome do banco. Se deixar de pagar, o banco vai retomar esse imóvel e vai levar para o leilão, obrigatório por lei, né? Da lei da aliança fiduciária, 2 leilões. Primeiro leilão pelo valor da avaliação, segundo leilão, valor da dívida mais encargos. Então, de leilão extrajudicial, né, que não envolve justiça, né, que envolve só banco, o principal caso é esse, né? O financiamento, lei de aliança fiduciária. A pessoa financiou e deixou de pagar, então o imóvel vai para leilão para quitar esse saldo devedor do financiamento. E nos leilões judiciais, que envolvem a justiça, aí é qualquer dívida. Tipo, deixou de pagar o condomínio. Aí o condomínio entra com uma ação, o imóvel ali, né, vai ser penhorado para quitar essa dívida. Ou dívida trabalhista, o patrão lá deixou de pagar algum direito trabalhista. Aí o empregado vai entrar com a ação e vai o imóvel ser penhorado. Qualquer dívida, uma dívida o cara fez um contrato ali de compra e venda de um determinado produto, não cumpriu ali a obrigação dele, ficou devendo, então vai ser ajuizada a ação e pode ser levado aí a leilão. Então, o motivo é dívida. Agora, você pode, como pessoa física normal, se quiser botar o seu imóvel à venda no site do leiloeiro, você pode também. Aí é uma venda comum, né? É um leilão ali, mas é uma venda comum. É tipo, tá utilizando a plataforma do leiloeiro ali que tem visibilidade como se fosse uma imobiliária, né? Ele alcança muitas pessoas, você vai lá e coloca o seu imóvel à venda, não há problema nenhum. Beleza? Respondido? Mais alguma dúvida? Respondido. Obrigado, hein? Sucesso. Valeu, um abraço aí. Ontem estava falando com a imersão, né, sobre intimação na data do leilão, que é importante, né? Leilão extrajudicial, a parte financeira é tranquila de ser feita, né? Não tem tanto mistério. A parte jurídica requer uma análise mais detalhada de duas causas, né, que podem gerar a nulidade do leilão, né, que é a ausência da intimação da purga da mora, ou seja, o cara ele deixou de pagar o financiamento. Aí ele tem que ser avisado, intimado oficialmente pelo registrador de imóvel que ele está em atraso e tem que pagar em 15 dias. Então, se não tiver essa intimação, ou se essa intimação for feita de forma indevida, pode gerar um vício nessa intimação que pode gerar a nulidade. Essa intimação ela pode ser feita, deve ser feita, né, de forma pessoal, ou seja, direto lá em nome da pessoa. Pode ser feita também a intimação por hora certa, né, que chama que quando há uma suspeita de ocultação, o registrador vai lá 2 vezes no imóvel, tenta intimar a pessoa e percebe que a pessoa está lá, mas está se esquivando, não está querendo receber essa intimação.
ele pode fazer o que é chamado de intimação por hora certa. Ele informa qualquer pessoa ali do condomínio, um vizinho, um síndico, um porteiro, um parente do intimado, da pessoa a ser intimada, que vai voltar lá no dia seguinte, tal hora. Vou voltar aqui amanhã, 10 horas da manhã. Se esse intimado não tiver lá às 10 horas da manhã, vai ser considerado intimado, uma intimação ficta, né? Que ela não ocorreu efetivamente, mas ela é, por lei, considerada intimação. Então, essa é uma das formas de intimação que não há necessariamente ali um aviso de recebimento da pessoa. E tem também a intimação por edital, quando a pessoa está num local incerto, indeterminado, não sabido, né? Ninguém sabe do paradeiro da pessoa. Ela se mudou e está aí no mundo, ninguém sabe onde ela efetivamente está residindo, a intimação por edital. Agora, um detalhe que a gente já viu em algumas ocasiões, e que foi até alegado como uma nulidade num processo, e que na verdade não era, foi a intimação do cônjuge, né? Normalmente o casal, quando faz o financiamento, a regra é que os dois devem ser né, intimados pessoalmente. Então tem que haver uma intimação para João, tem que ter uma intimação para Maria. A gente pegou um caso que João já estava separado de fato da Maria, não morava mais junto. Isso a Maria que morava na residência, Maria recebeu a intimação dela e recebeu também a do João. Aí a alegação do João para anular o leilão é que ele não foi intimado da purga da mora. Só que tem um detalhe, né? Os contratos de financiamento, padrão, ele já tem como regra que o casal, eles fazem no contrato procuração recíproca. Um pode receber intimação em nome do outro. Isso é regra padrão já dos contratos de financiamento. Então, a Maria, pelo contrato, poderia sim receber intimação desse leilão. Então, não há causa de nulidade. Isso acontece demais, a dúvida comum. Pode a esposa receber intimação em nome do marido? Pode o marido receber a intimação em nome da esposa, da purga da mora? Pode, se tiver a previsão no contrato, que o contrato ali está autorizando que cada um faça ali o recebimento de eventual notificação do banco, intimação. Então, não há problema nenhum quanto a essa nulidade, né? Uma outra causa de nulidade de leilão extrajudicial é a ausência de intimação da data do leilão, que o executado, né, ele tem ali o direito de exercer a preferência sobre essa arrematação. Ele tem o direito de ir lá e participar e exercer a preferência em relação aos demais licitantes. Para isso, ele tem que saber da data do leilão, então tem que ser intimado, né, notificado. Só que quem faz essa notificação não é o registrador de imóvel, igual aquela notificação da purga da mora, né? Quem faz essa notificação vai ser ou o próprio leiloeiro, a pedido do banco, ou o banco. E essa notificação é uma notificação, vamos dizer assim, mais simples, né? Sem tanta burocracia, igual a notificação anterior, que é mais rigorosa, a chance de ter erro na anterior é menor. Então, essa, por ser mais simples, acaba acontecendo nulidade realmente, né? Não faz a notificação devida, mas faz errado, ou nem faz a notificação. E a gente vê aí muitas ações alegando que o devedor não foi intimado da data do leilão. E fica difícil você ter a certeza se foi ou se não foi intimado, porque o banco nunca fornece, dificilmente fornece essa intimação. Você pergunta ao leiloeiro se foi feito, o leiloeiro diz que o banco fez, mas que o banco não disponibiliza. Aí você vai ficar na dúvida, mas foi feito ou não foi feito? A certeza absoluta dificilmente você vai ter, mas você faz uma verificação direta. Você verifica se existe alguma ação em andamento desse devedor questionando essa intimação na justiça. Se não tiver, a gente entende que foi feita de forma irregular, não fica criando caso, porque se você for esperar ter a certeza absoluta de que realmente foi feita essa intimação, você não vai participar, eu acho que de 90% dos leilões, porque essa informação é muito difícil de você obter, o banco não passa, leiloeiro, ele só diz que o banco fez, mas que o banco não passa, então você confia nisso e também complementa aí com uma análise se há alguma ação na justiça alegando que não foi intimado. Agora, não é porque teve um eventual vício no procedimento ou que não teve, de fato, intimação, que necessariamente vai anular o leilão. Porque no direito, né, e no processo civil, há uma máxima aí que diz que a nulidade ela só vai existir se, de fato, ocorrer prejuízo a uma das partes. Ou seja, se aquela formalidade que deveria existir, ela não existiu e gerou um prejuízo, de fato, a uma das partes. E qual seria esse prejuízo para o devedor? O prejuízo seria ele não tomar conhecimento do leilão e não poder exercer o seu direito de preferência na data ali do leilão. Agora, quando o cara já entra com uma ação judicial antes do leilão, alegando
alegando que ele não foi intimado da data do leilão, ele praticamente está reconhecendo que está sabendo do leilão. Se ele entrou com uma ação judicial antes do leilão, dizendo, olha, vai ocorrer o leilão no dia 10 e no dia 15, e eu não fui intimado para exercer o meu dia de preferência. Há uma nulidade aí. Só que ele está oficializando que ele tomou conhecimento de qualquer meio que for. Mesmo que não tenha sido oficial, ele tomou conhecimento. Ele viu lá, descobriu o edital, então ele está sabendo. Se ele está sabendo, ele pode participar do leilão lá e exercer o seu direito de preferência. Então não há nulidade porque não há prejuízo. Então a gente vê muitas ações nesse caso, o próprio juiz de cara já indefere. Não, se você entrou com a ação antes do leilão, é que você tomou conhecimento, não importa como. Você não tem como ter prejuízo porque você está sabendo da data do leilão, então você pode exercer ali o seu direito de preferência. Então muita gente fica com muito medo de uma ação dessa, mas de fato ele tomou conhecimento antes e isso aí não pode gerar nulidade desse leilão. Perfeito? Então, sabendo isso aí, você já elimina aí grande parte do risco de um leilão extrajudicial aí da análise jurídica, né? Então, vamos lá ver as perguntas que vocês fizeram aqui para a gente responder ao vivo, né? O Alex Gomes, bom dia, uma dúvida, qual a melhor forma de registrar um imóvel em uma cidade que é distante da minha? Pergunta muito boa, né? A gente fica com muito receio no início de arrematar um imóvel em outra localidade, acho que não vai conseguir fazer todo o procedimento à distância, mas dá sim para ser feito. A melhor forma é pelo site registradores.onr.org.br. É o site oficial que reúne todos os registradores do Brasil, estão lá todos. Nesse mês aí entraram todos, anteriormente era, sei lá, 95% dos cartórios, agora todos os registros de imóveis estão nesse site. Você pode fazer o registro totalmente online. Você sobe a documentação que você tem lá, a escritura, a carta de arrematação, o documento que for, abre o registro, junta essa documentação nessa plataforma e acompanha o registro totalmente à distância, não há problema nenhum. E a gente já sabe aqui que a arrematação à distância não é problema, dá para fazer, dá para tomar posse, você não precisa estar lá. É claro que você vai precisar de um suporte, pode ser um parente, um amigo, um familiar, pode ser quem é mentorado de Smart, um mentorado de Smart. A gente está tomando posse, fazendo reforma aqui tudo com a ajuda dos mentorados de Smart, da grande família de Smart. Então tem um ponto de apoio, de contato em qualquer lugar. Mas se você não tiver, pode ser um amigo, um familiar, pode pagar um despachante para resolver eventual problema que tem que fazer fisicamente e que não tem como fazer à distância. Não deixe essa questão aí da distância atrapalhar a arrematação, né? Vamos ver se ele entra aí. A pergunta aqui do Adalberto, por que tem edital que não apresenta os débitos sobre o imóvel? É comum, né? Deveria, né, apresentar o débito. Quando ele fala que é responsabilidade do arrematante, aí se não tiver o débito no edital, cabe ao arrematante correr atrás. A gente participou recentemente de um desse, né, que passava a dívida de condomínio para o arrematante, mas não falava o valor da dívida. O leiloeiro não se deu o trabalho ali de correr atrás da informação, né? A gente um dia levantou a informação, o leiloeiro não fez um trabalho bem feito, né? Deveria fazer, né? Função dele fazer, mas não fez. Então a gente corre atrás. Vai atrás do síndico, vai atrás da administradora do condomínio, se for dívida de IPTU, entra no site da prefeitura, entra no setor da dívida ativa, vê se tem alguma dívida ativa. Neidmar perguntando, o imposto sobre o valor do leilão ocorre apenas no leilão extrajudicial? Imagina que seja o ganho de capital, né? Não, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Se teve ganho de capital e não há ali nenhuma forma de isenção, não cai em nenhum caso de isenção, aí sim vai ter que tributar tanto o judicial quanto o extrajudicial. Não há diferença não, né? Não sei se é desse imposto que está falando, né? Ou se pode ser do ITBI também, né? Mas de qualquer forma o ITBI é pago também nas duas aquisições, seja judicial, seja extrajudicial. Então, nos dois casos tem pagamento de imposto de forma regular. O Marcos já respondeu já, né? O ITBI onera para imóveis arrematados judicial como extra, exatamente. Paga nos dois casos. Tem gente que diz que a arrematação judicial é aquisição originária. Teoricamente, uma aquisição originária não paga ITBI, né? No caso aí, por exemplo, uso capião, mas no leilão, independentemente do entendimento, há sim um pagamento do ITBI. Cristiana Bordigão, 2020, perguntando aqui, né? Bom dia. Pode falar sobre indisponibilidade de bens, regularização por conta do adquirente. Então, indisponibilidade de bens não é penhora, é uma ordem do juiz dizendo que aquele bem, por estar numa demanda judicial, ele não pode ser alienado pelo seu proprietário. O cara não pode vender, não pode doar,
não pode dar em garantia, não pode fazer nada que envolva ali o poder de disposição do bem. Aí vai estar lá na matrícula, né, a indisponibilidade. Aí você arremata esse imóvel em um leilão de um outro processo, que não tem nada a ver com isso, e consta lá na matrícula essas indisponibilidades. E o edital está dizendo aí, né, que essa regularização para baixar a indisponibilidade é por conta do adquirente. Como é que você faz isso? Tem um provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça que fala sobre indisponibilidade de bens, de imóveis, né? Qual é o procedimento correto, né? A carta de arrematação, no texto dela, deve vir a informação dizendo que essa arrematação, ela se sobrepõe à indisponibilidade que está na matrícula. Tem que ter essa informação para o registrador registrar e dar a baixa da indisponibilidade de bens. Se não tiver, muito registrador devolve, porque tem, por esse provimento, a obrigação de conter essa informação. Se a carta não falar nada, o registrador vai te devolver e falar, olha, tem que vir a ordem expressa aqui de que essa arrematação ela se sobrepõe sobre aquelas ordens de indisponibilidade de bens que estão na matrícula. Se não tiver, eu não registro. Aí tu vai ter que voltar lá no leiloeiro e pedir para o juiz, né, colocar na carta de arrematação esse texto dizendo que a arrematação se sobrepõe sobre a indisponibilidade de bens. Aí você registra. Não necessariamente o registrador vai baixar. Tem juiz que, no próprio ofício ali, ele já manda baixar todas as indisponibilidades de bens. A gente pegou um caso aí agora lá no Sul, que o próprio juiz do processo mandou baixar todos os demais gravames, mesmo que não seja do processo dele. Não é a regra, né? A regra é que cada juiz só tem poder, competência de determinar alguma coisa sobre um ato que ele praticou. Mas, se o juiz mandou, o registrador obedece. O registrador baixou lá todas as indisponibilidades de bens. Agora, se ele não der essa ordem, caberá a você, arrematante, correr atrás do juiz de cada processo que determinou essa ordem de indisponibilidade, informando que você arrematou e pedindo para que ele determine a baixa. Aí cada juiz vai lá no processo e vai mandar um ofício para o cartório dizendo que já teve arrematação e pedindo a baixa. É burocrático, né? Vai depender aí da justiça. O ideal é que o próprio juiz aí da arrematação já faça essa ordem de baixar todos os gravames, né? A pergunta aqui do Robson Pereira: quando o imóvel tem mais de uma penhora, corremos o risco de anulação? Então é basicamente igual o que eu falei anteriormente da indisponibilidade. Quando tem mais de uma penhora, todos os credores dessas penhoras devem ser intimados no processo. Para que ele deve ser intimado? Para ele poder participar do concurso de credores. O que é concurso de credores? Com o valor da arrematação do leilão, sei lá, vendeu por R$500 mil, tem R$500 mil na justiça, na conta da justiça. Esse valor ele vai ser utilizado para pagar todos os devedores, todos os credores desse devedor que está sendo executado nesse processo. Não só o credor que levou esse imóvel a leilão nesse processo do leilão. Todos os outros credores que têm processo ativo participarão desse rateio desse valor. E tem uma ordem aí de preferência, né? A dívida trabalhista ela recebe primeiro, e depois paga a dívida tributária, e por último a condominial. Então não é porque tem mais de uma penhora que vai ter anulação. Pode ter uma anulação se houver um prejuízo para eventual credor. E para não ter prejuízo, ele tem que ser devidamente intimado ali da data do leilão para poder habilitar o seu crédito, né? Informar lá nesse processo: olha, juiz, você está levando esse imóvel a leilão aí, mas esse cara aqui tem uma dívida de R$100 mil comigo aqui. Então coloca essa minha dívida na fila aí também. Então é exatamente isso, né? Organizar uma fila para que todos que sejam credores, né, desse devedor possam utilizar aí o produto da arrematação para quitar a sua dívida, né? Otávio Henrique perguntando qual a melhor forma de lidar com leilão de direito, né? No Rio de Janeiro, esse tipo de leilão sempre é aquisição originária. Em direito e na vida comum, palavras como sempre, nunca, é muito forte. Provavelmente o Otávio já sabe disso, né? Sempre, até quem faz concurso, né? Sempre que você vê toda hora que você vê uma alternativa lá falando assim, sempre, nunca, já ligou o alerta aí que há pegadinha, né? Então, leilão de direito é uma matéria delicada, espinhosa, complexa, tem que dominar muito o assunto para participar, para não entrar em pegadinha. Pode ser que no leilão de direitos, que ocorre porque quem está sendo executado não é o titular que consta na matrícula, o proprietário da matrícula, o cartório dê problema na hora de registrar por falta de atendimento ao princípio da continuidade registral. Tem que ter uma cadeia de continuidade até chegar
a, de fato, o nome da pessoa que está sendo devidamente processada. Se esse cara está sendo processado e ele não está na matrícula, para registrar o imóvel, teoricamente, tem que cumprir todas as etapas anteriores, todos os registros das operações anteriores, até oficializar a propriedade desse camarada que está sendo executado na matrícula de imóvel. E isso é burocrático, e isso às vezes nem sempre dá para fazer de forma regular, tranquila. Pode ser que tenha no meio do caminho aí uma transação que não tem registro nenhum, não tem nenhuma documentação, não tem nenhum contrato, não tem nada, complica a situação. Então, se o entendimento for de aquisição originária, que é aquela aquisição que rompe todo o vínculo com o passado anterior do imóvel, com o proprietário anterior, a regra é que não há necessidade de ter o registro em nome do cara que está sendo executado. Você vai conseguir registrar direto no seu nome, sem nenhum problema no cartório. Só quando há entendimento de aquisição originária, que é o caso do Rio de Janeiro, que é um entendimento forte. Mas nem sempre ele vai ser assim. Então não dá para ter a certeza absoluta que sempre ele vai ser assim. É justiça. Pode cair no juiz que tem um entendimento diferente. Pode cair no registrador de imóvel que fala, não é e eu não registro. E você vai ter que questionar isso depois de ter problema. Então, entenda que, de forma geral, no Rio de Janeiro, há um entendimento majoritário, que é a aquisição originária, mas a gente já rematou um leilão de direitos, foi registrar, o registrador negou, falou, não registra aqui, não está atendendo à continuidade. Quem está sendo executado é A, quem é o proprietário da matrícula é B, não posso registrar. B não fez parte do processo, como é que ele vai perder o bem aqui direto e passar para o seu nome? Não, tem que passar de B para A, para depois passar para o seu. Aí a gente voltou lá no processo do leilão, e informou para o juiz e pediu para o juiz mandar, determinar, dar uma ordem de registro. E o juiz deu a ordem para registrar. Ordem judicial se cumpre. Aí o registrador cumpriu. Então, assim, não dá para falar que é sempre, nunca. Então, majoritariamente, de forma geral, no Rio não vai ter problema. São Paulo já é o contrário. A regra é que vai dar problema em leilão de direitos para registrar, se não atender ali o princípio da continuidade. Então, tem que olhar bem, analisar ali, caso a caso, que pode ser que resolva ou pode ser que não resolva. Então, olhar com muito cuidado. Leilão de direitos é um assunto aí muito delicado, espinhoso, complexo, né? Aí a Mailane, né? Processo trabalhista com 16 de indisponibilidade, execução de 1 milhão. Não há problema nenhum, né? Tem que verificar aí. Pode ter um trabalho depois, né? Para dar basta em cada um. Se forem 16 processos de varas diferentes, vai ter que entrar em cada vara e pedir para baixar, pode demorar um pouco. O ideal é já forçar a barra no juiz do leilão para que ele mesmo dê a ordem de baixar a indisponibilidade. Senão você vai ter um trabalho aí grande, né? Depois de entrar em cada processo, peticionar para poder conseguir essa baixa, né? Sensacional a aula de ontem da Animarte. Ontem tivemos a imersão, segunda imersão da turma 19, 3 aulas de conteúdo direto. Estava lá com a galera de 8 horas até 11 horas da noite. Conteúdo ali de caso real, caso prático. E já estamos aqui de pé de novo aí, trazendo conteúdo de leilão de imóvel para todos vocês, né? Uma pergunta aqui da Marlene. Pierre, bom dia. Pode acontecer de algum imóvel não ter matrícula, só a escritura no nome do proprietário e ir a leilão? Pode acontecer. Só tem escritura em nome do proprietário. Então, não é proprietário, você não está com o nome na matrícula. Então, vamos lá. Pode ser que o imóvel não tenha matrícula nenhuma, só existe a posse, mas a posse tem valor econômico, pode ser penhorada, pode ser leiloada, pode levar a leilão a posse, sem nenhum problema. Agora, pode ser que, não sei qual é o caso específico, que o imóvel tenha matrícula e o cara que está ali, que comprou o imóvel, não tem escritura, né? Quer dizer, fez a escritura, mas não registrou. Então, ele tem, na verdade, direito sobre o imóvel, só que não levou a registro. Aí, se ele for executado, vai dar origem a um leilão de direitos também, né? Um leilão de direitos desse cara. Aí, para atender o princípio da continuidade registral, que a gente já mencionou, primeiro vai ter que registrar essa escritura desse executado na matrícula para ele virar proprietário oficialmente na matrícula, aí depois sim conseguir fazer o registro em nome aí do arrematante. Agora, se não tem nada, não tem nem matrícula, nem nada, aí é só posse. Aí você vai arrematar posse, se você quiser criar uma matrícula depois, vai ter que fazer todo um procedimento aí, uso capião, para poder demonstrar que você já está assumindo a posse ali há muito tempo e atende os requisitos para criar a matrícula. Não é procedimento tranquilo aí, iniciar a matrícula do zero, vai depender muito do caso concreto para ser analisado. Agora, se já tem a matrícula e simplesmente o cara que está sendo executado, ele não registrou uma escritura que ele tem, aí é um leilão de direitos, então você vai ter, teoricamente, dependendo do estado aí, né, registrar primeiro essa escritura dele para depois passar a propriedade
dele para você, né? Vamos ver aqui mais alguém para entrar ao vivo. Otávio Henrique. Bom dia, Pierre. Bom dia, tudo bem? Já respondeu. Tudo bem, estou aqui no trânsito aqui do Rio, engarrafado. Como sempre. Você tá gravando aqui. Eu morava aí no Rio, né? Graças a Deus, eu mudei aqui para Belo Horizonte, estou muito feliz aí. Joia. Seguinte, Pierre, você já deu a dica aí com relação ao leilão de direito, só que uma outra oportunidade, uma outra opção seria um lance condicionado, né? Ou você acha que isso não funciona? Funciona. Assim, pode funcionar, né? Vai depender do entendimento do juiz. E o lance condicionado ou proposta condicional, ela só será analisada se não tiver lance nenhum. Porque se tem um lance que está de acordo com o edital, ele tem referência, óbvio, né? Sim. Então não teve nenhum lance de acordo com o edital, 100%. E é um leilão que está meio enrolado ali, de leilão de direitos. Vamos falar que, por exemplo, um leilão que tem alienação fiduciária, um leilão de condomínio, de execução de condomínio, Isso, mas o imóvel tem alienação fiduciária, tem um saldo de financiamento alto e está meio nebuloso a questão ali. Então, você pode condicionar que seja uma aquisição originária, que você receba a carta de arrematação já isentando o arrematante de eventual saldo devedor, que o próprio juiz desse leilão já determine ali a baixa dessa alienação, que possa utilizar o produto da arrematação eventualmente para quitar o saldo, de forma que o arrematante não terá nenhum prejuízo. Você pode fazer essa proposta e o juiz vai analisar depois ali se é o caso ou não, e às vezes está certo sim, costuma funcionar. É nesse caminho que eu vou. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço aí. Tchau, tchau. Sucesso aí, bom trabalho. Obrigado. Um abraço. A técnica aí de uma proposta condicionada pode ser muito boa. Acabou o leilão, um leilão ali que aparentemente não é interessante, que pode passar alguma dívida, alguma situação ali que o arrematante vai ter dificuldade de regularizar. O que ele faz? Ele faz uma proposta condicionada, por exemplo, uma arrematação que o condomínio ia passar para o arrematante. Aí ele fala, não, a gente faz essa proposta de forma que o imóvel venha sem nenhum ônus para o arrematante. É condicionado, você não está vinculado, o juiz não está vinculado a aceitar ou não. Ele vai analisar, se ele achar que é interessante, ele aceita. Então, eu acho que é uma boa saída aí para esses casos mais enrolados, né? Que não seja interessante para o arrematante, tem algum aspecto ali que possa atrasar, de repente, o registro, não só quando o arrematante assume um ônus, né, um saldo do financiamento, mas também quando tem algum óbito não registro e que, de repente, o juiz possa facilitar esse meio de campo para registrar, você já faz uma proposta condicionada nesse sentido aí para resolver a questão, né? Pode ser uma boa. Já fizemos, não é sempre que vai dar certo, né? Mas não custa nada fazer, já fizemos em várias ocasiões e o juiz aceitou. Inclusive, a gente está com um andamento nesse sentido aí, né? Que tem saldo de financiamento, que a gente pediu lá para utilizar o produto para quitar esse saldo, da baixa da alienação fiduciária e chegar ao imóvel redondo, limpo, sem nenhuma dívida para a gente, né? O Cristiano perguntando, imóvel com duas penhora, leilão judicial, qual o risco? Como a gente já mencionou aqui, né? Você tem que verificar se os credores foram intimados, se eles tomaram conhecimento para se habilitar no concurso de credores, e não há risco não. O risco que pode ter aí é de ter dois leilões ao mesmo tempo, né? Tem duas penhoras, dois processos, dois procedimentos em andamento, então pode ser que tenham dois leilões ao mesmo tempo. É raro, mas acontece. Então, tomar cuidado aí, pode ser que o imóvel esteja correndo outro leilão, pode ser que já tenha acontecido outro leilão no outro processo. Aí quem vai ser dono vai ser o primeiro que pegar a carta de arrematação e levar no registro, né? O primeiro que registrar vai ser o proprietário. Quem registrou depois aí vai ter que correr atrás aí de cancelar aí a arrematação, pedir o dinheiro de volta, vai ter trabalho. Então, ficar atento se não está rolando outro leilão também ao mesmo tempo, né? Bom, galera, então finalizamos aí. Hoje a gente entrou um pouquinho atrasado aí por dificuldade de acesso, né? O Pedro ia entrar lá, não conseguiu logar no Instagram. Aí eu entrei aí em cima da hora aí para a gente deixar aqui o nosso compromisso, né? A gente sempre entra aqui toda terça, quinta e domingo, 20 horas da noite, terça e quinta, 7h04 da manhã, trazendo conteúdo aqui semanal de leilão de imóveis para todos vocês. Quem eventualmente aqui deixou uma pergunta que não foi respondida, manda lá para a gente direto no nosso Instagram, no inbox, que a gente responde. Então aí desejo a vocês aí um ótimo dia, aproveitem, trabalhem, estudem, se dediquem aí que o resultado vem. Fique com Deus aí, forte abraço.